Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que nesta noite estamos aqui e, a princípio, quero agradecer ao nosso Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder estar aqui juntos nesta noite para adorar o nome do Senhor. Também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que hoje está representado na pessoa do pastor Manuel Anísio, e nós agradecemos ao nosso pastor a confiança de poder estar aqui, e também ao pastor Ailton Júnior, que também tem nos confiado, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ailton Júnior, a vida da irmã Cristiane, e também Débora e Davi. Que Deus abençoe a essa família grandemente. É bom rever a igreja do Senhor Jesus, como também a todos os ministros, obreiros da casa de Deus que estão aqui nesta noite para adorar a Jesus, e esse grande coral de mulheres também revendo as heroínas de Cristo, que são do coração. Glória a Deus. Também a todos os irmãos e irmãs que estão nesta noite aqui. Quero rogar as orações da igreja para que o Senhor nos ajude a ministrar a sua palavra nesta noite. Gostaria de mencionar dois textos bíblicos. Primeiro, o texto que for escolhido para este grande evento. Também quero saudar a todos aqueles que estão na internet acompanhando este culto nesta noite. Capítulo 5, versículo 12 de Ruth, que está escrito: desperta, desperta, quero dizer de Juízes, desculpe, Juízes capítulo 5, versículo 12, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Também quero nesta noite mencionar um texto que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar nesta noite. Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao versículo de número 22. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Que tema glorioso este que a palavra de Deus ela nos dá para caminhar por ela. Quando olhei para este tema, veio na minha mente a palavra despertar. E essa palavra no original do Antigo Testamento significa agitação. E em uma língua chamada acadiana, essa palavra significa acordar. O vocábulo, quando se refere a humanos, pelo menos na Bíblia, afirma que o homem pode ser despertado do seu sono, como está escrito lá em Zacarias capítulo 4, versículo 1. Também essa palavra pode nos trazer para si mesmo o despertar para o louvor, como fez alguns que entoaram louvores a Deus. Isso está lá no Salmo 57, versículo 8 e o versículo de número 9. Essa palavra descreve também empreendimentos militares. Jeremias diz que a Babilônia, ela se agitava, preparando-se para atacar Judá, em Jeremias capítulo 6 e o versículo de número 22, ainda capítulo 50 e o versículo 41. A Bíblia diz que o rei do norte insufla seu poder e sua coragem contra o rei do sul, em Daniel capítulo 11, versículo 2 e o versículo de número 25.
Débora é instada a despertar e entoar uma canção em meio à batalha contra o inimigo, conforme lemos capítulo 5 e o versículo 12. Como ouvimos nesta noite no jogral, estamos vivendo em uma batalha, e essa batalha ela é espiritual. Não podemos estar dormindo, não podemos estar sossegados. Paulo, ao dirigir-se aos Efésios, exorta: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 14. A Bíblia Sagrada nos mostra que o próprio Deus, Ele desperta os homens. A Bíblia diz que Deus despertou Ciro a permitir que os exilados de Babilônia voltassem a Judá, conforme segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo de número 22. E quem já vai para o livro de Esdras poderá ver ali, verificar que Esdras, ele também faz essa menção em Esdras capítulo 1 e o versículo de número 1. Deus, diz a palavra do Senhor, despertou os pais de Judá, Benjamim, os sacerdotes, os levitas, para que reconstruíssem Jerusalém, conforme Esdras, capítulo 1 e o versículo de número 5. A Bíblia diz que Deus incitou os próprios exilados a voltarem a Jerusalém quando estavam em Babilônia. Isso está em um dos profetas menores, em Joel capítulo 3 e o versículo de número 7. Diz a Bíblia que Deus suscitou Zorobabel e Josué por intermédio dos profetas Ageu e o profeta Zacarias, para que eles fossem a Jerusalém a ajudar os sumos sacerdotes de Deus na reconstrução do segundo templo, conforme Ageu, capítulo 1 e o versículo de número 14. Estamos na última hora da igreja e é noite. Essa noite é uma noite de despertar do sono, porque a nossa salvação, disse Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo de número 11, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A palavra de Deus diz que entre tantas mulheres que se destacaram na Bíblia como guerreiras, há muitas, e muitas delas foram despertadas por Deus para se levantarem, para lutarem pelo seu povo, pelo povo de Deus. A Bíblia nos mostra uma delas que eu queria nesta noite mencioná-la, que é justamente Miriam. Miriam se destaca como uma líder que Deus chamou, conforme o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 4. A parte B diz assim: e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Portanto, Miriam estava entre os líderes do povo de Deus. Essa mulher se destacou ao longo da história, apesar de não haver tanta descrição a respeito desta mulher, mas nós enxergamos pelo Espírito Santo que esta mulher também foi um instrumento de Deus para que o povo de Deus pudesse ser preservado para aquilo que Deus havia preparado. Nesta noite gostaria de mencionar alguns fatos, porque Miriam foi uma guerreira desde cedo. Desde cedo Miriam foi uma guerreira. A Bíblia nos mostra que Miriam, cujo nome significa Deus tem sido gracioso, era filha de Arão e Joquebede, a filha mais velha do casal. Números 26 e 59. Ela era da tribo de Levi, conforme a palavra de Deus em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Essa tribo desempenharia um papel fundamental
na história de Israel, um papel preponderante na história do povo escolhido, pois esse povo ficaria encarregado do sacerdócio e do louvor na casa de Deus. E esta mulher se destacou justamente na área do louvor, mas também da profecia, pois ela é a primeira mulher da Bíblia a ser denominada profetisa. Essa mulher de Deus, ela é considerada uma das mulheres mais corajosas da história da Bíblia. Vigilância, sabedoria e iniciativa. Estas são apenas algumas virtudes que fizeram de Miriam, que se destacou entre tantas mulheres, como uma heroína. Primeiro, se você abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 2, vamos nos alimentar da palavra de Deus, aleluia, e deixar que o Espírito Santo, ele penetre com a sua espada as nossas almas. Diz a palavra de Deus em Êxodo 2:4: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe haveria de acontecer. Diz a palavra de Deus que ela vigiou Moisés quando sua mãe já não podia escondê-lo. Ela colocou ele dentro de um cesto ou de uma arca e colocou nas águas do Nilo. E o Nilo, todos sabemos que é um dos maiores rios do mundo. Havia muitos perigos para que destruíssem a vida daquele menino. Aquele menino era um projeto de Deus, e Deus estava atento. Mas Miriam entra nessa história como uma mulher vigilante, como uma jovem que acompanhou como Moisés chegaria ou aonde ele chegaria. A palavra de Deus nos diz que ela usou de sabedoria junto à filha de Faraó. Versículo de número 6 e o versículo de número 7. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Veja que sabedoria, glória a Deus. Deus dá àquela moça para trazer a própria mãe, para criar um menino na própria lei de Deus, para que no futuro aquele menino pudesse rejeitar, ser chamado filho da filha de Faraó, preferir sofrer com o povo de Deus no deserto do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quem foi a pessoa que levou a ideia para a filha de Faraó? Miriam. Miriam já havia vigiado o menino e agora estava dando uma ideia brilhante para que a própria mãe, Joquebede, criasse o próprio filho, e agora sob a segurança do exército de Faraó, porque jamais alguém iria tocar no filho da filha de Faraó. Miriam estava ali como uma mulher sábia. Em terceiro lugar, eu posso aqui mostrar de que Miriam, ela tomou a iniciativa nos diversos episódios da Bíblia. Quando abrimos a Bíblia em Êxodo, quero dizer, capítulo 15, versículo 20 ao versículo de número 21, vamos ver que Miriam, ela toma a iniciativa de louvar a Deus e conduzir as mulheres ao louvor ao Senhor, à adoração a Deus, no meio de uma perseguição ferrenha por parte de Faraó.
A Bíblia Sagrada nos diz que Deus fendeu o mar através da vara que estava na mão do seu ungido Moisés. Após passarem aquele mar a pé enxuto, diz a Bíblia Sagrada que Deus ordenou que Moisés mais uma vez tocasse ao mar, falasse ao mar, para que ele pudesse engolir Faraó e todos os seus cavaleiros. Aquilo foi uma grande visão para Israel, para aumentar a fé dos judeus diante de um inimigo tão cruel. Deus destruiu todo aquele exército quando ele fechou o mar. Miriam, quando vê Moisés cantando o cântico da vitória no capítulo de número 15, Miriam chama as mulheres: e vocês vão ficar aí sentadas sem louvar ao Senhor? Levantem-se, vamos louvar a Deus. As mulheres se levantam e ela entoa um cântico de louvor a Deus em meio àquela destruição que o Senhor havia feito. Miriam, ela no transcorrer da história sagrada, vamos ver de que ela tem alguns desafios pela frente, algumas quedas, mas ela é lembrada por Miqueias como a profetisa de Israel, a mulher que tinha liderança entre as mulheres de Deus. Moisés estava à frente. Acredita-se, diz os estudiosos, que Miriam foi uma auxiliadora do ministério de Moisés. Moisés era o homem de Deus, mas Miriam era a sua auxiliar. Na verdade, ela era mais velha do que Moisés, mas mesmo assim soube se submeter à autoridade que Deus havia dado a Moisés. O papel da mulher cristã é diferente da mulher moderna, da mulher feminista que hoje está sendo pregada em meio à sociedade. A mulher cristã, ela sabe o seu papel, ela sabe a hora de se levantar, ela sabe a hora de profetizar, ela sabe a hora de entrar na guerra, ela sabe a hora de defender a sua família, ela sabe a hora que Deus quer lhe usar como instrumento. Quem pode dizer amém nesta noite? Miriam, ela era musicista. Miriam não era apenas profetisa, ela também tinha habilidades musicais. Segundo a Bíblia de estudo de aplicação pessoal, a profecia e a música estão frequentemente relacionados na palavra, com a palavra, na Bíblia. Só é lermos primeiro livro de Samuel, por favor, para você que deseja anotar. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 5. Glória ao nome de Jesus para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 5. Diz a palavra de Deus: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Louvor e profecia, dom de Deus na vida de quem louva, de quem é usado pelo Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Vá mais adiante, abra sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 25 e o versículo de número 1. Vamos mencionar aqui para que a igreja possa
ler também. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para o quê? Para profetizarem com quê? Com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Veja de que o louvor tem algo que invoca, claro, a presença de Deus. E quando a presença de Deus, ela se manifesta, alguém é utilizado por Deus. Quem não lembra do fato, quando Josafá estava sendo atacado, a quem Deus usou? Jaziel, um levita, e disse: não temais, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. Estai atento ao livramento que o Senhor vos dará. Vocês coloquem cantores na frente e clamem a bondade de Deus, e o Senhor vai desbaratar quem é que vai para uma guerra cantando. Mas nesta noite o Espírito do Senhor está aqui para se manifestar na minha boca, na sua boca, nas nossas vidas que estamos aqui nesta noite. Basta o Espírito Santo encontrar espaço dentro das nossas vidas, sensibilidade. Coração fechado não pode receber. Coração de pedra não recebe. Mas coração quebrantado e contrito é um chamado para Deus se aproximar da gente. Glória, aleluia. Todo Israel cantou naquele dia. Miriam, ela impulsionou o louvor. Miriam adorou a Deus juntamente com todas as mulheres. Foi um dia de grande alegria e de celebração ao Deus de Israel. Todo Israel em uma única voz cantou e celebrou a grande vitória. E eu queria nesta noite destacar algumas coisas que aprendemos para a nossa vida espiritual enquanto estivermos aqui nesta terra com a vida de Miriam. Meus irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de dizer de que assim como as irmãs declararam no jogral que nós estamos vivendo um período de guerra, o mundo se levanta, as hostes infernais também estão atentas a tudo que está acontecendo. As nações estão estremecidas pelo espírito de guerra que o mundo está. Mas nós queremos nesta noite dizer que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12, mas é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Estamos vivendo em uma batalha nunca antes vista, porque estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Isaías alerta em suas profecias para as mulheres, dizendo em Isaías 32:9: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero dizer que cada um de nós aqui temos a responsabilidade diante de Deus de estar de pé, de estar na frente da batalha. Há uma guerra contra ti,
Você sabe muito bem que não é algo novo, claro, mas nós queremos dizer que os espíritos diabólicos estão com força para vir destruir o povo de Deus, principalmente líderes. Há escândalos, momentos em que a igreja está passando sobre esta terra, no meio do mundo gospel, quando nós escutamos, mas eu quero dizer nesta noite, que o Espírito de Deus está nos quatro cantos desta terra, vendo os detalhes. Glória ao nome de Jesus. Orava estes dias com alguns amigos, aleluia, e o Senhor bradou para nós e disse: meu espírito está atento aos detalhes. Meu espírito está andando sobre a terra e meu espírito está entrando nas nações como nunca. Os homens serão pegos de surpresa, mas nós não, porque nós estamos de pé, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que está para acontecer. Mas esta terra será julgada pela espada de Deus. Ninguém se engane. Eu venho esta noite como ministro do Deus do céu lhe dizer que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele ainda é o dominador de todas as coisas, e Ele ainda está no controle de cada detalhe da sua vida. Nesta noite, acredito eu, Satanás não vencerá esta guerra. Esta guerra, ela já foi ganha lá no Calvário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Desperte nesta noite, a guerra é renhida. Você está no quartel-general do Senhor. Ele te chamou para uma guerra. Não foi para um piquenique, não foi para um passeio no parque, não foi para uma viagem turística. Não, Deus te chamou, te alistou, te deu armas espirituais. Você está revestida. Eu quero esta noite dizer, na minha frente está aqui mulheres não vestidas simplesmente com uma farda, mas olhe para a sua farda espiritual e você vai ver capacete, você vai ver espada, você vai ver lança, você vai ver escudo, você vai ver sapato, você vai ver couraça, você vai ver o inimigo do outro lado querendo lhe destruir, querendo lhe atacar, querendo destruir todas as coisas, os projetos que Deus colocou na tua mente, querendo te tirar da rota, querendo te arrancar da fileira. Mas eu ouvi um pastor, que foi meu pastor na cidade, ele disse um dia para nós, que quando Deus quer envergonhar Satanás, e diz a ele: você vai ser meu soldado. Eu vou envergonhar o diabo através da sua vida. Eu vou lhe dar um banho de sangue. Eu vou lhe libertar. Eu vou tirar você do vício. Eu vou tirar você da cachaça. Eu vou arrancar você das drogas. Vou lhe revestir de autoridade. Os demônios vão estar subjugados à autoridade que eu vou lhe dar. Vou tirar você do lixo.
tirar você da tragédia, do abismo, e vou fazer você sentar aqui em cima. Vou ensinar você a pregar. Vou botar uma língua nova na sua boca. Você não vai aprender em lugar nenhum, vai ser de cima. Vai sair flores de dentro de você e depois sai fruto. Eu vou fazer minha obra. Aí Deus traz para aqui, diz assim: olha. E você olha e diz: eita, quem era eu? Olha, Jeová vai envergonhar Satanás por tua causa esta noite. Eu aprendo nesta noite com Miriam que o inimigo sempre vai procurar atacar os membros da nossa família. Ele sabe o potencial de Moisés. Ele sabe o que Deus tem na vida desse menino. Mas Miriam se interpôs, ficou no meio. Satanás, eu estou aqui no meio. Você não vai tocar em Moisés. Você não vai tocar nesse menino. Eu vou vigiar ele. Eu vou olhar, eu vou parar nas ribanceiras do Nilo, eu vou olhar cada detalhe, eu não vou deixar os crocodilos pegarem Moisés, é meu irmão de sangue, eu vi meu pai profetizando sobre ele, e eu não vou deixar que crocodilo, nem nenhuma serpente ataque Moisés, porque se atacar eu pulo dentro do rio e pego você pela garganta e aperto você, e você vai se ver comigo, porque esse menino tem uma história pela frente. Porque a Hébia Labagador Guiente, o Rei. Jesus está passeando aqui nesta noite no nosso meio. Sinta a presença dele aqui, sinta a graça dele. Tem gente vivo por causa de Miriam. Calarguei, vai, Reviodor Guiacerguei, Chorai. Labargueador guia sobre reste ofai, la degue sorgia fargia rei, o labagadaga stiorgia sobre revia fa. Levanta essa mão que está descendo uma glória, está descendo uma glória aqui nessa noite, e só recebe quem abriu o coração. Ei, cholado guerrevia sobrecante. Deixa eu me alegrar em Jesus aqui nesta noite. Ele está aqui. O inimigo não pensava que Miriam estaria defendendo Moisés, mas o menino cresceu, ela entrou ali, ela falou com a filha de Faraó. A mulher podia ter matado o menino, mas ela se interpôs na frente e disse: eu vou buscar uma mulher para a senhora cuidar do menino. Diga a alguém que está aí do seu lado: Deus vai te dar sabedoria
para enfrentar esta guerra. Diga comigo: Moisés não vai morrer. A filha de Faraó pode ter anel até na ponta do nariz, mas ela não vai tocar em Moisés, porque Miriam vai entrar na história. Pode ter coroa, pode ter anel, pode ter nome, pode ter o que quiser, mas não toca em Moisés, porque Deus está guardando Moisés. Moisés é de Deus, Moisés é do Senhor, o Senhor está protegendo, a mão dele está estendida e ninguém vai fazê-la voltar atrás. Volta a mão dele, vai, puxa a mão dele para ver se tu consegue. Aleluia. Tem o Egito, a maior dinastia da história. Tem Faraó, o Deus do Egito. Mas nenhum deles consegue destruir o que Deus tem preparado. E para isso nós aqui também precisamos de coragem para enfrentar o que está querendo destruir a sua família, o seu filho, a sua filha, o seu marido, seu neto, sua neta. Satanás está de olho. Ele está querendo uma oportunidade, mas ele vai se deparar com Miriam. Aleluia! E coragem, há 3 palavras no grego para coragem no Novo Testamento. Primeiro, tolmão, um elemento de ousadia, de um ato que se coloca acima do medo. Eu quero dizer ao medo, esta noite, na autoridade que o Senhor me concede: medo, caia por terra aqui nesta noite. Agora levanta a mão para receber uma palavra. Deus está te dando ousadia. Ousadia. Ousadia, ousadia, galerinha, ousadia. Deus te dá hoje aqui coragem. Nessa segunda noite, o Espírito te traz aqui para te dar coragem para enfrentar o que tu estás vivendo. Satanás quer te amedrontar. Esta noite, a segunda palavra que eu quero citar é tarreó. Denota confiança e esperança em Deus. Primeiro, a palavra coragem significa ousadia acima do medo. Segundo, confiança e esperança em Deus. Receba uma porção de esperança. Primeiro, ousadia. Segundo, esperança. A terceira palavra, parresia. Essa palavra denota a coragem de falar livremente. Sabe o que Deus está te dizendo? Que ninguém vai conseguir deter a mensagem que Deus colocou na tua boca. Aleluia, como isso é bom de meditar, de abraçar. Deus está abrindo tua boca esta noite, está te dando palavra, está te dando ousadia,
está te dando esperança. Miriam, Deus está te dando coragem esta noite. E eu anotei aqui porque enquanto eu estava meditando, o Espírito Santo falava ao meu coração e me lembrava alguns momentos da minha vida. Eu lembro-me que na minha família, ainda jovem, eu estava no epicentro da guerra. E eu vi com os meus olhos. Eu vi Satanás lutando para nos destruir. Porque se eu estou aqui nesta noite, não é por causa de mim, não é por causa de nada, porque o que tenho eu para oferecer a Deus? Mas eu estava só naquela casa, lutando contra tudo e contra todos. Ameaças de fome, ameaças de miséria, ameaças de morte, de perder a vida a qualquer momento. Mas eu fiquei de pé no meio daquela guerra. Deus me disse: moço, o que é que pode fazer um adolescente para mudar a história da sua família? Mas eu disse: eu não arredo o pé, Deus. Eu vou ficar debaixo das promessas. Eu não desisti da minha família, eu não desisti da minha mãe, eu não desisti do meu pai, eu não desisti das minhas irmãs, eu não desisti dos meus irmãos. Eu fui o primeiro, e ali a guerra era grande. No dia que Deus salvou a minha mãe, na cidade do Cabo, nós pegamos o trem, 4:30 da manhã, que saía lá de Ribeirão, e fomos para o Cabo, para a casa da minha avó. Minha mãe queria ver a minha avó, e eu fui com ela. Pegamos o trem, e naquela manhã Deus disse ao meu tio, irmão da minha mãe: vá na casa da sua mãe para ter um encontro com a sua irmã. Hoje eu terei um encontro com ela. Muitos anos orando, chorando, pedindo a graça de Deus para suportar tudo aquilo, e eu não vou contar detalhes, mas eu estava na sala da casa da minha avó, quando meu tio me chamou: Albérico. E a minha mãe também gritou para mim: Albérico, vem aqui na cozinha. Uma cortina dividia a sala da cozinha, e eu atravessei, e quando cheguei na cozinha, minha mãe estava de joelho. Disse: meu Deus. Ela pegou o cordão que estava no pescoço, pá, quebrou. Disse: Albérico, eu estou voltando para Jesus aqui nesta noite, nesta tarde, disse ela. Eu levantei minhas mãos cansadas para o céu e disse: Deus, tu ouviste minha oração. Tu não deixaste o diabo vencer esta guerra, porque eu disse ao diabo: antes de você destruir ela, você vai ter que passar por cima de mim. Glória ao nome de Jesus. Aquela guerra continuou, nós voltamos para casa naquela noite, pegamos o trem, chegamos 9:30 da noite na cidade de Ribeirão, e quando chegamos em casa, naquela noite, os demônios balançavam as telhas da casa, derrubaram as panelas que estavam penduradas. A gente ficou com medo naquela noite, mas ela ficou firme.
E eu estava cooperando lá com o pastor presidente na cidade de Moreno, quando eu fui visitar ela no leito, já no fim da vida, 20 anos em cima da cama. Eu peguei na mão dela, dei aqui a sua mão. Ela me deu, eu peguei na mão dela e disse: vamos cantar? Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Quero a Ti dar louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Dei um grito para Deus e disse: Deus, o vaso está pronto, só a pele e o osso. Quando eu cheguei em casa, orei por ela. No outro dia o telefone, minha irmã, nossa mãe partiu. Mas eu não perdi a guerra. Eu não perdi a guerra, eu ganhei a guerra de salvação da minha mãe. Aí Jesus salvou meu pai, Jesus salvou minha irmã, Jesus foi salvando minhas tias, foi tirando de algumas coisas que era ruim para a vida espiritual. Deus foi libertando Deus salvou quase toda a família. Esta noite eu quero dizer a você: você não vai perder essa guerra. Você pode dizer a alguém: você não vai perder esta guerra. Você não vai perder esta guerra, viu? Deus está lhe dizendo que você não vai perder esta guerra. Cadê os vencedores aqui nessa noite? Tem solução, tem jeito, Deus está vivo, Ele está trabalhando. Ainda tem Miriam para clamar, ainda tem Miriam para se levantar, ainda tem Miriam para fazer a diferença, ainda tem Miriam para fazer o que muita gente não faz. Deus te levantou com um propósito. Eu aprendo com Miriam que eu devo tomar iniciativas para a vitória chegar. Tem gente que quer a vitória de braços cruzados, deitados, se balançando na rede, dormindo o dia todo. Não. Deus deu o projeto a Noé, mas disse: vá construir a arca. Olha, você vai ser salvo com a sua família, mas você vai ter que construir a arca. Ana queria Samuel, mas ela foi para o altar, foi orar, foi passar jejum lá no altar de Deus. Débora teve que se levantar, porque Baraque não queria, mas Débora se levantou. Davi foi ao encontro de Golias. Está com medo do gigante, todo mundo, mas você tem que tomar iniciativa. Jael arrancou a estaca da sua casa e matou o inimigo com o martelo. Noemi soube que Deus tinha visitado o seu povo lá em Belém com pão. O que ela fez? Se levantou lá de Moabe e voltou para Belém. Quantos dias gastaram para vir? Não sei, mas Deus fez com que ela sentisse. O filho pródigo pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer a ele. Ele pensou, mas ele agiu, ele voltou.
Ele voltou, o filho pródigo voltou. Zaqueu queria ver Jesus, mas era pequeno. O que ele fez? Subiu na árvore para ver Jesus passar. Jairo disse: minha filha está doente, eu vou buscar Jesus para levar ele comigo lá para casa. Tem gente que quer a vitória parado. A igreja orou e Deus libertou Pedro. Tome a iniciativa, levante-se, erga-se. Deus nesta noite está falando a você que está aqui, que ora 5 minutos e quer a vitória. Insista, erga-se, levante-se, tome a iniciativa. Eu aprendo em quarto lugar que Deus vai nos usar nos dons que Ele nos outorgou. Ah, pastor, não recebi nada de Deus. Me permita, mentira. Ah, eu não tenho nada, pastor. Guarda bem o que tu? Eu recebi algo de Deus. É dele. Mas Ele me outorgou para ser utilizado como canal de Deus. Miriam tinha os seus talentos, e Deus vai te usar nos talentos que Ele te entregou. Você pode dizer amém por isso? O que tem nas tuas mãos hoje aqui para Deus usar? Quais as habilidades que Deus te deu para Ele utilizar? Pelo menos você recebeu um. Agora, se você enterrou, eu vou cavar um buraco e vou enterrar o que o Senhor me entregou. Mas ninguém aqui pode dizer que não recebeu nada de Deus. Todos nós recebemos algo da parte de Deus. Agora, que tem muita coisa enterrada, tem. Agora, se esta noite você sabe onde você enterrou, vá lá ainda hoje. Pegue a enxada e venha ajudar o pastor. Ah, eu vou enterrar, que eu estou com raiva. A ordem de Deus é: desenterre. Porque eu quero utilizar você. Eu vou lhe usar nos dons que você recebeu. Eu vou fazer de você aquilo que eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. Escute uma coisa nesta noite. Nas mãos de Miriam estava o tamboril. Pandeiro. Cadê o pandeiro aí? Olha ali. Dê um toque nele aí. Foi fraco. Miriam tinha um desse. Ah, eu não sei tocar não, mas Deus levantou Miriam para tocar. Ah, meu negócio é outro. Deus vai te usar no outro instrumento. Agora, se você toca tamboril, vai ser tamboril. E Deus vai levantar outras pessoas para te acompanhar, você tocando nesse instrumento. Deixa eu dizer uma coisa. Nas mãos de Débora estava uma caneta da sentença, sabedoria. Agar tinha um odre e tinha pão para dar a Ismael. A Bíblia diz que Sara tinha Isaac e o sorriso no rosto para encantar outras pessoas e as outras pessoas sorrir com ela. É o que seu netinho é? É meu filho. O quê? Todo mundo sorria com ela.
Tem gente que vai sorrir contigo por causa desse sorriso que Deus te deu. Tem gente que parece um delegado e uma delegada, mas Deus te deu uma face radiosa, que quem olha para ti já se alegra contigo e diz: eu vejo que o Espírito está na tua vida. O Senhor vai se utilizar desse sorriso. Em Rebeca estava a habilidade para cozinhar muito bem. Inclusive, fisgou o marido pela habilidade que ela tinha na cozinha. Tem gente que não sabe nem fritar um ovo. Mas tem mulheres que encantam os homens dentro da cozinha. Ele já chega sentindo o cheiro. É ou não é? Em Quetúria estava a restauração de Israel. Em Leia estava o vigor de gerar filhos. Em Raquel estava o amor de Jacó, e José, que era o futuro governador do Egito, o mais perfeito tipo de Jesus Cristo. Em Joquebede e em suas mãos estava Moisés, o libertador de Israel. Em Tamar estava a sagacidade de persuadir. Em Azenate estava o tipo da igreja. Em Sifra e Puá a coragem e a fidelidade de obedecerem a Deus na terra do Egito. Em Zípora estava a disposição de seguir com Moisés no deserto. Em Raabe estava a fé e a confiança da salvação da sua família. Em Axa estava a intercessão pelas fontes superiores e inferiores junto ao seu pai Calebe. Com Jael estava o martelo, estava a estaca que matou o homem que era o inimigo de Israel dentro da sua própria casa. Nas mãos da mulher da torre estava a pedra que rachou a cabeça de Abimeleque. Com Ana estava a chave que abre o céu e faz Deus se comover, a oração. Com Ruth estava a habilidade de colher espigas e produzir alimento para sua sogra, e ainda alcançar o coração de Boaz. Aleluia. Com Esté estava a arma do jejum que destrói o intento do perigoso Amã. Glória ao nome de Jesus. Com Abigail estava a habilidade para interceptar o destruidor da sua casa, que era Davi. Davi saiu para destruir a casa de Abigail, mas Abigail se pôs no meio e disse: ungido de Deus, e já foi caindo no chão. Alagador de assobraderga. A mulher sábia de Tecoa estava com ela a sabedoria. Com Rispa estava o cuidado dos seus filhos, para que eles não fossem consumidos pelas aves de rapina da noite. Ela passou a noite vigiando seus filhos. Irmãos, com a viúva de Serepta estava o azeite e a farinha para o milagre acontecer. Com a sunamita tinha a generosidade e a hospitalidade para o profeta de Deus chamado Eliseu. Com Uda estava, e ela tinha a chamada para profetizar nos dias do rei Josias. Com Maria estava a graça estava com Maria. Com Eunice e Loide estavam as escrituras para influenciar a vida de Timóteo. Com a mulher cananeia estava a humildade. Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Com Joana, com Susana, estavam os recursos para ajudar no ministério de Cristo. Com Ana, a viúva profetiza, estava o vigor de que, apesar de com 84 anos, sempre estava na casa de Deus. Com Maria, estava um unguento caríssimo e o vidro de alabastro que ela quebrou para ungir os pés de Jesus. Oh, com a viúva do capítulo 18 de Lucas estava a perseverança da oração. Com a noiva de Caná da Galileia estava o convite para Jesus para o dia do casamento. Tem convite aí na mão para dar a Jesus hoje? Está com convite para entregar a Jesus ainda hoje aqui nesse culto? Vai acontecer milagre lá na festa. Se você trouxe o convite hoje aqui para Caruaru, Deus vai te honrar e a água vai ser transformada em vinho. Com Marta estava a dedicação do lar, com Maria sua irmã estava a adoração que faz com que Cristo chore. Cristo chorou. Com Rhodes estava as boas novas, com Lídia estava o temor de Deus, com Priscila estava a cooperação junto ao esposo, com as filhas do evangelista Filipe, que eram 4, estava o dom de profecia. Com Trifena, quem já ouviu falar de Trifena? Trifena, sabe o que significa esse nome? Esse nome feio? Graciosa. Ela tinha graça. Já ouviu falar sobre Trifosa? Glória a Deus. Trifosa significa delicada, educada. Aleluia. Estava o afinco para trabalhar na obra de Deus. Quem nunca ouviu falar sobre Febe? A mulher que cooperava com afinco na obra de Deus. Com Perside estava a vida de amor pela igreja. Com Júnia, o companheirismo aos presos. Ela visitava Paulo na cadeia. Olhe para as suas mãos e veja se não tem algo, espiritualmente falando. Tem algo aí nessas mãos? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fiquemos de pé com a autorização do pastor. Deus está dizendo esta noite: deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Olhe para a sua companheira e diga: Deus vai te usar. Baixinho. Deus vai te usar como guerreira. Deus vai te usar como guerreira. Olhe para alguém e diga: Deus vai te usar como guerreira. Levanta-te. Diga a alguém: levanta-te. Diga: chegou o tempo. Diga comigo: este é o tempo. Agora. Hoje. Receba de Deus talentos. Olha Deus dizendo a você: deixa eu te usar agora para curar alguém.
Deixa eu te usar agora como instrumento meu. Deus está nesta noite preparando tuas mãos para um milagre acontecer. Receba de Deus nesta noite a unção que vem do alto. Eu me utilizarei de ti, Miriam, para fazer aquilo que ninguém fez, aquilo que ninguém alcançou, aquilo que estava no meu pensamento, no meu projeto. É naquele lugar que eu vou te usar, é naquele lugar que eu vou curar, é naquele lugar que eu vou operar maravilhas, que eu vou te surpreender, que eu vou abrir o canal da minha graça, que eu vou fazer com que você sinta prazer, sinta alegria. Abre essa boca, chore esta noite, diga: Deus, me use aqui nesta cidade. Toque nas minhas mãos, sinta as palmas das tuas mãos, pega fogo. Olha Deus botando fogo na palma da tua mão nesta noite. Receba, receba esta noite a porção de Deus. Você vai levar um milagre esta noite com você. Deus vai marcar a sua história. Receba, você que está na galeria nesta noite, o toque do Espírito Santo. Com essas mãos cheias de brasa, com essas mãos cheias de autoridade, com essas mãos cheias de poder. Se você sente, coloque em alguém, coloque a sua mão em alguém esta noite aí do seu lado. Toque em alguém para receber o milagre. Deus quer usar você. Receba o toque de Deus. Oh, Espírito Santo, vai tocando nesta noite, vai usando a boca de quem te dá lugar nesta noite. Receba batismo, receba renovo, receba restauração. Receba milagre. Receba milagre esta noite da parte de Deus. Deus conhece as tuas fraquezas, debilidades, como as minhas também. Mas nesta noite eu olho para Miriam e vejo ela como uma líder do povo de Deus. Quantas vezes tu choras olhando para tuas fraquezas? Mas Deus te diz nesta noite: o meu amor cobre as tuas fraquezas. Eu te chamei, eu te escolhi naquela cidade. Tu és a mulher que eu escolhi para liderar as minhas servas. Eu te escolhi para usar a tua boca. Recebe inteligência, recebe cura no teu sangue, recebe dinamismo esta noite, restauração dos dons. Abre essa boca e volta a falar em línguas, mulher. Recebe esta noite, homem,
Ora pela tua esposa nesta noite. O Senhor ordena que o mal seja desfeito. Doenças da alma, doenças psicossomáticas, caiam aqui por terra. Caiam aqui por terra. Essa mulher não pode ficar prostrada. Essa mulher foi escolhida. Saia mal, em nome de Jesus. Seja destruído agora. Seja destruída agora. Enfermidade, caia por terra agora. Dor nos ossos, palpitações no coração, seja desfeita agora. Saia, saia, saia a doença dos rins, saia a doença, saia, em nome de Jesus, saia, saia agora, espírito de temor, espírito de covardia, espírito de esconderijo, saia. Caia por terra aqui nesta noite. Eu te ordeno em nome de Jesus, caia por terra agora. Espírito de miséria, saia. Espírito de preconceito consigo mesmo, saia. Levante a mão para o céu. Sinta o toque de uma mão grande tocando na sua mão nesta noite. Galeria, sinta. Púlpito, sinta. Sinta, obreiros. Olha a mão grande de Deus passeando aqui no meio. Olha a mão de Deus caminhando aqui por cima deste púlpito. Receba força, homem. Largue o resto, olhe a séria. Receba alegria, homem. Receba força. Receba saúde, homem. Receba vigor do Espírito. Seja fortalecido de dentro para fora e de fora para dentro. Receba a estrutura. Receba. 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 O céu está aqui. Quem pede de o céu operar aqui nessa noite? Receba. Saia dores. Saia desânimo. Saia em nome de Jesus. Dê um abraço nessa sua amiga que está aí do seu lado. Dê um abraço nessa sua amiga e receba de Deus o que Deus tem para você.